Infelizmente, não é só abrir o home broker, selecionar um ativo, um papel, fazer aquele investimento que você vai se tornar um investidor de sucesso e vai de fato ganhar dinheiro no mercado financeiro através de investimentos. E é exatamente sobre as 5 principais habilidades ou 5 habilidades essenciais que eu particularmente julgo como essenciais que vão te auxiliar nesse trajeto, nessa jornada de investimentos. E é exatamente sobre esse o tema do vídeo de hoje. Claro, muita gente perde dinheiro com o mercado financeiro e alguns saem até transtornados, exatamente porque não souberam unir essas habilidades que são essenciais para o investidor para de fato te auxiliar a ganhar esse jogo que é um jogo de longo prazo no mercado financeiro. E eventualmente, por mais que o mercado financeiro eventualmente não seja para você, o que eu acho que não seria uma fala correta, porque eu acho que é para todo mundo, nós podemos jogar com outras estratégias e fazer com que o seu patrimônio prospere ainda assim, ok? E então quero falar sobre isso, 5 habilidades que eu julgo essenciais para você como investidor. E antes de mais nada, um aviso. Eu percebo o canal tá de pouco a pouco, né, disseminando cada vez mais e você que não é inscrito tá assistindo o vídeo sem se inscrever. Então faça a gentileza, por favor, vai. Quebra esse galho. Se inscreve no canal se você gostar do vídeo ou se não gostar do vídeo, comenta aqui. Sua sugestão, sua crítica é sempre muito bem-vinda para a gente melhorar e fortalecer a comunidade. Beleza? Dito isso, vamos para lá. Primeira habilidade que eu julgo como essencial para você que está investindo no mercado financeiro. E se você não a tem, busque desenvolvê-la, porque realmente isso vai fazer a diferença na trajetória sua como investidor. E a primeira delas é disciplina. Eu sei que para muitos, talvez, nesse início de jornada em que você tem um resultado financeiro pequeno, baixo, e que você tem ali pouco capital para investir mensalmente, isso parece que a jornada fica cada vez mais longa, cada vez mais distante. Mas o que te faz realmente ganhar esse jogo no longo prazo é a disciplina, né? A consistência de guardar e investir dinheiro consistentemente. Isso é essencial para você conseguir ganhar este jogo de longo prazo. E no começo, nós temos vídeo aqui de reserva de emergência, temos vídeo de o que você fazer antes de começar a investir, temos vídeo já, alguns vídeos bacanas sobre temas correlatos. É natural que no começo parece que é mais difícil para aqueles que têm patrimônio menor. Os primeiros 10 mil reais, cara, parece uma distantíssimo, muito distante. Quando você atinge os primeiros 10 mil reais, você acha distante os primeiros 100 mil, mas aí você vê que o tempo, deixa eu me enquadrar aqui, o tempo que você levou para atingir os primeiros 10 mil, provavelmente vão ser maiores do que o tempo que você vai levar para atingir os 100 mil. E aí você fala, cara, como? Né? 10 mil reais já foi difícil. Como é que possivelmente eu vou levar menos tempo para chegar aos 100 mil do que eu cheguei com os 10? Existem uma série de soma de fatores que vão colaborar com isso, como você entendeu como é que é a dinâmica do mercado financeiro, começou a priorizar investimento e não gastos, começou a mudar a sua rotina, começou a gerar renda extra, toda a renda extra que você gera, você começou a aplicar, você começou a maximizar a eficiência do seu planejamento financeiro, gastando menos, investindo mais. Então, assim, o investimento em si, ele é só a ponta do iceberg, né? Então, ele te dá um input inicial e desse input inicial você começa a mudar uma série de fatores na sua vida que colaboram com que você atinja os seus objetivos cada vez mais rápido. E é muito sobre isso. Os primeiros 10 mil, cara, eu lembro quando eu era estagiário. Os primeiros 10 mil reais parecia um negócio assim, nossa, longíssimo. E aí, quando você atinge aqueles primeiros 10 mil reais, e é basicamente reserva de emergência, você começa a aventurar em novos mercados, as coisas começam a desenvolver e tal. E aí, você vai vendo, cara, como foi difícil atingir esses 10 mil. Mas como é que está sendo mais fácil? Você vê que o volume financeiro que você tem aumentou significativamente ou relativamente, e você vê um pouco mais de resultado, né?
E aí, quando você chega nos primeiros 100 mil, você fala assim, cara, essa jornada foi mais fácil. E aí, quando você chega no primeiro milhão, você fala assim, nossa, essa jornada ela realmente ela foi muito. Então, assim, a jornada de 10 dos 100 mil te ajuda muito a gerar a mentalidade, as habilidades essenciais para você atingir, chegar lá na frente. Então, assim, eu já tô na do 100 pro 1, né? Então, a gente vê essa diferença naturalmente, até mesmo nos clientes que a gente assessora, nos clientes que a gente presta mentoria, a gente vê essa mentalidade mudando, ele muda o foco, ele muda o contexto da vida dele e atingir algumas metas ficam cada vez mais fáceis. Não porque ele mudou, né? Não porque ele mudou efetivamente quanto que ele investia, mas porque ele mudou uma série de fatores que auxiliaram a ele ter mais disciplina, mais consistência e a investir cada vez mais o seu patrimônio. E aí, para que você tenha disciplina, né? Então, primeira habilidade, disciplina financeira, disciplina, consistência no investimento. Você precisa ter uma gestão emocional, um emocional bem alinhado aos seus interesses, porque isso vai te ajudar a você ter consistência e disciplina financeira. Então, segunda habilidade aí vem de gestão emocional. Isso se fala muito no mercado de trading. Então, eu comecei no mercado financeiro tradando, né? Como quase todas as pessoas são levadas a fazer os primeiros investimentos naquele mercado que te dá retorno rápido, uma promessa de que você pode ganhar 200, 5 mil, 10 mil por dia, tradando dólar, índice, e é possível, né? Mas eu comecei nesse mercado, tive ali minhas boas vitórias, mas não permaneci. De vez em quando a gente dá uma brincadeirinha só para lembrar que a gente ainda sabe alguma coisa. Mas assim, a gestão emocional ela é muito falada nesse mercado porque é o que mais afeta o desempenho, a alta performance dos traders é a questão emocional. E naturalmente, a gestão emocional ela é fundamental para você que está adquirindo as habilidades de um jovem investidor de investimentos, para que você consiga conduzir a embarcação sem as armadilhas que você eventualmente mesmo armou, né? E aí eu falo, pô, gestão emocional, o que que vai te... A reserva de emergência te ajuda a ter um controle emocional mais eficiente. Porque não adianta você ficar pensando em investir se você está preocupado com o mês seguinte, se você não tem um mínimo de reserva. Então, existem alguns fatores que te ajudam a ter uma gestão emocional cada vez mais adequada e com base na sua performance emocional, vamos falar assim, eita, o coach falando, aí é merda, viu? Mas com base na possibilidade de você ter uma boa gestão emocional, isso vai te auxiliar e muito a alavancar seu patrimônio, viu? Então, cabeça limpa, cabeça livre, cabeça zen, uma cabeça apta para tomar as decisões certas, racionalmente corretas. E aí você, com a gestão emocional, com a cabeça certa para tomar as decisões corretas, alinhado a uma disciplina financeira, uma consistência de investir, aonde você pode chegar? Eu acredito que, sinceramente, bem longe. E aí você tem que juntar, ó, a gente vai gerando essas habilidades e ao mesmo tempo vai linkando uma coisa na outra e você vai entender que não é uma habilidade ou outra, mas o conjunto dessas habilidades que te tornam melhor, né? Um melhor investidor. Então, a gestão emocional alinhada com a disciplina te ajuda a ter uma terceira habilidade, que é a habilidade da visão de longo prazo, que acaba sendo uma habilidade. Você precisa, com a disciplina correta, com a consistência correta, você vai precisar de uma gestão emocional para te manter alinhado à estratégia para que de fato você consiga persistir na visão de longo prazo, porque é muito fácil, é do caralho você falar assim: "Não, investir é para você ficar 30 anos alocados naquele investimento. Ah, não, a ação que você investiu, tá caindo 50%. Mas eu tô comprando por longo prazo. É massa. É muito, muito massa você falar isso. E eventualmente a gente tem que falar. E não deixa de ser verdade. Mas é muito simples. Do lado de lá a gente fala assim: é só comprar só, hein?
Compra ações, filho, compra ações. É só comprar ações e ficar buying and holding durante 30 anos, ficar nesse fetiche de longo prazo. É muito simples quem tá do outro lado falar isso. Só que, com o tempo, você vai desenvolvendo esta habilidade. E por isso que geralmente as pessoas mais velhas têm o conforto de dizer, cara, é pro longo prazo. Essa habilidade ela é desenvolvida com o tempo. Mas você precisa de uma gestão emocional bastante eficiente, alinhada com a disciplina e consistência, vai te gerar o conforto de ganhar a habilidade de ter uma visão de longo prazo. Você tem até o estigma. Eu tenho uma visão de longo prazo, eu sei que vai investir por longo prazo, mas ter a visão de longo prazo e participar da visão de longo prazo são duas coisas totalmente diferentes. Então eu já estou indo para o meu 10º ano investindo, e a gente vê que a trajetória ela muda muito. Ela muda muito. Então, cara, comecei com trading, aí fui para ações, aí investi em empresas minhas, aí eu descapitalizei para investir nos negócios, dei preferência nos negócios, voltei a investir. Você vê que o patrimônio ele vai oscilando de uma forma que não está escrita e às vezes a gente tem que entender o seu momento para ajustar a trajetória. E com a disciplina correta, com a gestão emocional correta e com a visão de longo prazo correta, você consegue tomar as decisões mais assertivas. Então, eu preciso, né? E aí, uma terceira habilidade que eu julgo como bastante competente, né, bastante interessante, que faz total sentido para o investidor, é gerar a habilidade de investir por longo prazo. E isso, você vê, né? Não é só visão de longo prazo. Para você ter visão de longo prazo, você tem que ter um emocional bem trabalhado. Se você tiver um emocional bem trabalhado, você consegue trabalhar a disciplina de consistência. Uma coisa linka na outra. E aí isso linka também na quarta habilidade, que é a lifelong learning, né? Que a gente está falando aqui de pessoas que estão continuamente é foda, né? Continuamente aprendendo, porque mercado financeiro se desenvolve o tempo todo. Há pouco tempo atrás a gente não tinha as figuras do Fiagros, a legislação muda o tempo todo e a gente precisa necessariamente se adaptar, continuar investindo em conhecimento, continuar participando de rodas de discussões, continuar participando de comunidades que te mantenham ligado sobre as mudanças. 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, quiçá se falava em investimento internacional, porque o mercado brasileiro é muito pouco desenvolvido, é pouco desenvolvido. E aí começaram a surgir as figuras dos ETFs, dos BDRs com mais liquidez. Então você já começa a falar de investimentos internacionais, mesmo que na moeda brasileira. Hoje no Brasil você não consegue abrir uma conta no Banco do Brasil, por exemplo, e investir em dólar. Diferente em outros países, que dentro do próprio país você consegue ter uma conta corrente multimoeda. Hoje é essa realidade. Mas essa realidade eu acredito que em algum momento vai mudar. Então, assim, nós temos mudanças constantes no mercado financeiro, no mercado como um todo, no mercado nacional, e é necessário que a gente continue aprendendo. Se você é um investidor de ações, por exemplo, você vai saber mais do que nunca. Não adianta você olhou o balanço agora, né? Não adianta ficar você olhando o broker o tempo todo, né? O gráfico o tempo todo. É porque o balanço da empresa não muda todos os dias, ou pelo menos não deveria mudar. E não adianta você ficar afastado daquele banco. Ah, você comprou Itaú. Se você não acompanhar pelo menos o trimestre ou a cada 6 meses o resultado daquela empresa, se você não continuar investindo, você não vai saber se aquela empresa perdeu ou não os fundamentos. Então é necessário que você persista continuamente com o aprendizado. E aí o mercado vai se desenvolvendo e você vai mudando. Não a estratégia. A estratégia, no modo geral, ela oscila pouco para mais ou para menos. Você monta uma estratégia de portfólio de investimento, ela costuma marginalmente para mais ou para menos, mas não muito. Então, montei uma estratégia, a não ser que, por exemplo, tem um cliente com 10 milhões de reais investidos, e desses 10 milhões de reais, ele só tem 1 milhão de reais em dinheiro, liquidez. Os outros 9 são entre empresas e ativos financeiros. Você concorda comigo que a mentalidade é uma?
eu tenho uma estratégia, já que eu estou menos líquido, vamos botar que aconteça um evento de liquidez e ele consiga, desses 9 milhões de reais em patrimônio imobilizado, ele consiga liquidar tudo. Ele passou de 1 para 10 milhões de liquidez. A estratégia muda ou não muda? Então ela vai mudar. E aí talvez já não seja marginalmente. Mas essa não é a realidade de grande parte da população. Grande parte da população, a regra é crescer continuamente de forma exponencial, devagar, consistente, constante. E aí a estratégia marginalmente ela muda pouco, né? Então por isso a necessidade de você conseguir aprender e persistir continuamente com o aprendizado para que essa estratégia não mude tanto. E aí você consegue linkar essas 4 habilidades. Vamos lá. Eu falei de disciplina, consistência financeira, falei de gestão emocional, falei de. Falei, o que eu falei, meu Deus? Minha cabeça é falha. Eu falei de visão de longo prazo e eu falei aqui agora sobre a questão do aprendizado contínuo, beleza? A soma dessas 4 habilidades vão te ajudar com o quê? Estratégia. E aí a gente morre na quinta estratégia. Morre na quinta estratégia é foda, né? A gente finaliza aqui nossa provocação com a quinta habilidade, que é a habilidade de pensar de forma estratégica, tomar decisões de forma estratégica. Não adianta, é claro que no começo a gente monta uma estratégia, e por isso a necessidade de estar sempre anotando o que nós estamos querendo executar, ou seja, a estratégia. E aí nós temos a possibilidade de revisitar aquele paper, aquele caderno que a gente tomou as decisões, e aí analisar racionalmente o que nos levou a tomar aquela decisão. E aí você vai ver que as 4 outras habilidades, se você levar em consideração para tomar aquela decisão, elas vão ser claras. Por exemplo, coloquei lá no meu diário de 2 anos atrás que eu comprei a empresa Banco Inter com base nisso, nisso, nisso e nisso. Beleza, aí você vai olhar. Cara, aquela decisão minha era uma decisão com visão de longo prazo? Não, porque eu verificava que era uma situação de uma oportunidade de curto prazo. Beleza. Uma oportunidade de curto prazo. Então era um trading de curto prazo. Ok. A habilidade de visão não estava embutida. Mas existe um percentual da sua carteira que você disponibilizou para realizar estratégia de curto prazo? Sim. Aí, pô, você começa a somar. Aquela decisão foi racional ou emocional? Não. Aí você vai lá, com base nas notícias de tal, com os influenciadores tais, eu tomei decisão. Pô, emocional, filho, pelo amor de Deus. Não, analisei o balanço, eu vi relatórios de casas de research, eu vi mais de um relatório de casas de research para tomar minha decisão, e com base nisso tomei decisão. Opa, decisão menos emocional, mais racional. Então você geriu bem a emoção para tomar uma decisão. Beleza, show de bola. Consistência. Aí você vê a consistência no seu diário tem, ó, sempre consistentemente aplicações mensais. Quando não pode fazer naquele mês, você tenta compensar no mês seguinte. Consistentemente você consegue anotar as motivações que lhe vieram na hora de você fazer aquele investimento, que você volta na estratégia. Aquilo tá na estratégia. E ao mesmo tempo, quando você tomar uma paulada, e isso vai acontecer, sinto lhe informar, quando você tomar uma paulada no mercado financeiro, ou de um investimento que você fazer, se quiser, ainda que seja fora do mercado financeiro, como no caso dos imóveis, no último vídeo a gente falou sobre investimentos em imóveis, e eu, de modo algum, você não vai me ver depreciando um investimento, por pior que ele seja, tá? Não no caso do imóvel, se você fizer uma boa apuração, você vai fazer um bom investimento no imóvel. Mas a gente precisa assumir racionalmente a posição estratégica de investir em bens e ativos financeiros e analisar aquele troço, filho. Você tem que analisar. Analisou bem aquele patrimônio, analisou bem aquele investimento, aí você vai para cima. Então, beleza. A ideia realmente é se manter fiel à estratégia. E para você se manter fiel à estratégia, você vai precisar de disciplina. Você vai precisar de uma gestão emocional. Se aquela carteira for preponderantemente, e geralmente é uma visão de longo prazo,
você vai precisar ter visão de longo prazo. E para você ter visão de longo prazo, você tem que ter uma gestão emocional, uma disciplina financeira. Então, para que você consiga manter a estratégia adequada aos ativos financeiros e as oportunidades de mercado, você precisa estudar continuamente. Não é aquele negócio de, cara, preciso estudar todo dia 2 horas por dia. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa estar acompanhando o mercado. Cara, uma vez na semana, revisar o que aconteceu no mercado. Uma vez no mês, quiçá uma vez no mês, abrir o home broker, analisar ali os papéis que você tem, analisar os investimentos, no máximo uma vez por mês, não precisa mais do que isso, entendeu? Ah, deixa eu ver o que tem de notícia que impactou nas minhas empresas. Por que minha carteira caiu nesse mês? Ah, caiu nesse mês por causa da minha ponta da estratégia mais agressiva. E o que nessa ponta de estratégia mais agressiva fez com que abalasse os mercados? E você começa a entender. Eu preciso tomar alguma ação imediata? Não, não preciso. Estratégia. E para que você consiga aplicar a estratégia de forma competente, você precisa somar as 4 últimas habilidades. E exatamente com isso que eu fecho esse vídeo. Eu acho que essas 5 habilidades são de fato essenciais para você investir da maneira certa. E eu quero pedir uma opinião sua. Quais dessas habilidades você acha que você precisa desenvolver melhor? Joga aqui nos comentários, se inscreve no canal, compartilha, comenta, sugestões de novos temas, críticas de melhorias, a gente está sempre à disposição. E é isso, espero que esse vídeo tenha lhe servido de alguma maneira, mas faça uma auto-reflexão, qual dessas habilidades ou quais dessas habilidades você precisa desenvolver mais e comece a desenvolver, tá bom? No mais, é isso. Grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Não se esquece de inscrever não, viu? Valeu!